Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Deixa eu só ver aqui, acertar aqui as... Pronto, deixa eu ver, vai entrar também, entrou no Instagram já. E tentando a reconexão aqui, só um minutinho. Mas bom dia a todos aí no Instagram, né? No Facebook a gente já vai entrar aqui também. É só mudar aqui a Wi-Fi para poder ficar certinho aqui. Só um minutinho, tá conectado. Agora vamos ver. Isso, começou. Então, também é o pessoal do Facebook agora. Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos e vamos falar um pouquinho sobre substrato, né? Duas afirmações polêmicas, né? Todo substrato é bom, nenhum substrato presta, né? E é uma afirmação, duas, né, afirmações bem polêmicas, e vamos falar um pouquinho sobre isso, o porquê dessas duas afirmações, né? Qual o sentido disso, né? O porquê disso, né? E vamos conversar bastante. Vocês estão vendo aqui que está cheio de abelhinha rodando aqui ao meu redor, né? Então assim, tem bastante, e é por causa de uma planta aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? E a minha esposa é alérgica à abelha, então ela tá assim, empolvorosa aqui para sair de perto. Mas vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho aí sobre isso, né? Vocês sejam bem-vindos, né, todos aí, quem está vindo pela primeira vez, né? Primeiro a gente mostra aí as nossas orquídeas, as orquídeas que estão floridas essa semana. Depois a gente entra no tema, que a gente vai falar sobre substrato, né? Nenhum substrato é bom. Quer dizer, todos os substratos são bons, nenhum substrato presta, né? Então vamos falar a respeito disso e porquê dessas afirmações. E depois no final a gente abre aí uma parte aí para falar sobre responder algumas dúvidas ou algumas questões que de repente não tenham ficado tão claras durante a live. Tá joia, pessoal? Sejam bem-vindos a todos, eu estou um pouquinho distante, mas vamos ver se eu consigo. Leônia, oi Leônia, tudo bom? Marlene, tudo bom Marlene? José Luiz, Agostinho, Jefferson, Geraldo, tudo bom Geraldo? Ercília, Márcia, Flávio, Fabrício também, tudo bom Fabrício, como é que você está? Sejam todos muito bem-vindos, né? E vamos falar aí a respeito do nosso tema substrato. Mas antes disso, vamos começar a mostrar algumas coisas que estão floridas e por que dessas abelhinhas aqui, né, empolvorosas aqui na minha frente, bem agitadas, né, que na verdade é aquela europeia ou africana, né, africanizada. Não tenho certeza qual é, mas a coloração das duas são muito parecidas. Mas o que está fazendo elas ficarem aqui doidinhas aqui na minha frente, né? Deixa eu só tomar o café, terminar de tomar o café, a gente vai mostrar o porquê disso, né? E é justamente um dos destaques, né, que a gente vai mostrar hoje, que é realmente essa planta que está deixando essas abelhinhas doidinhas aqui. Então é esse daqui, é o epigênio, né? É o epigênio Leone, né? Então ele está aí em plena floração. Eu mostrei para vocês semana passada, né, que ainda os botões estavam abertos, né? Não estavam com as flores abertas ainda, mas hoje já, olha, praticamente até eu pensei que uma das hastes não estaria aberta essa semana, mas abriu também. Então as 4 hastes aqui estão abertas, né? Olha só que maravilha, né? Então, chegar mais para perto aqui para vocês verem. Olha só que maravilha, né? Então esse daqui é o epigênio Leone e é por causa dele que as abelhinhas aqui estão doidas, né? Que ele tem um perfume, lembra um pouco coco, né? Lembra alguma coisa doce, né? Então por isso aí que as abelhinhas estão aqui empolvorosas, né? E minha esposa ali está escondidinha ali de lado, com medo de chegar perto. Mas vamos lá, mostrar aqui o epigênio Leone. Uma curiosidade, né? Curiosidade não, mas a questão aí do epigênio, né? O Leone, ele tem um outro nome também, ou seja, sinonimia, né? É o treaqueriano, né? Então, epigênio treaqueriano também, né? Então, muitas vezes, assim, ele tá designado aí ou como Leone ou como treaqueriano, né? Então, olha só ele aí. Então, mostrando novamente, epigênio Leone, como ele é mais conhecido aqui no Brasil, né? Então, aqui com 4 hastes florais e aí, muito maravilhosa e atraindo essas abelhinhas aqui, ó, cheia de abelhinha aqui
ao meu redor. Mas deixa eu colocar ele aqui de lado, colocar ele até aqui em um outro local, senão não vou conseguir fazer a live tranquilo, porque as abelhinhas ficam aqui ao meu redor. Vamos colocar ele aqui no chão, pronto. Aí as abelhinhas daqui a pouco vão todas para lá. Vamos continuar mostrando aqui o que a gente tem de florida essa semana. Bom, essa daqui é a Phalaenopsis speciosa, é a variedade Spots, né? Então a variedade Spots, por quê? Porque ela tem essas pintas, né? A flor, a base da flor é branca, né? Mas ela tem essas pintas, né? Nas pétalas e nas sépalas distribuídas aí pela flor, né? Olha só. Então essa daqui é a Phalaenopsis speciosa. Deixa eu só colocar uma aqui na frente que vai ficar mais fácil de vocês verem, né? Então a Phalaenopsis speciosa Spots, né? Então essa planta aqui bem florida agora em floração, tá joia? E com essas pintinhas. Pode ficar tranquila. Estou conversando aqui com a minha esposa que ela está aqui com medo das abelhinhas, né? Bom, aqui é uma outra plantinha bem bacana. Essa daqui é o Trichospermum, né? Então, bromeliforme, né? Então, Trichospermum bromeliforme. Então, aqui ele tem uma florzinha bem bacana, ó. É uma flor pequena, diminuta, né? Mas o que é interessante dessa flor, né? Ela não dura muito tempo, ela dura aí de 1 a 2 dias no máximo, né? Um dia, né? Ela abre no dia e já cai, mas ela tem aí, ela acaba soltando várias hastes florais e a floração é sequencial, né? Então cai uma flor, já abre outra, cai uma flor, já abre outra. Para vocês terem uma ideia, essa planta é uma planta adulta já, uma planta já em plena floração. Ela está com 1, 2, 3, 4 hastes florais, né? Então aí já também em plena floração, tá bom? Deixa eu colocar ela aqui de lado, aqui no final. Um bulbofilo também aqui, olha, florido esses dias, né? Eu mostrei para vocês, se não me falha a memória, acho que eu mostrei para vocês semana passada, mas ele continua aí aberto, né? Quando você tira uma foto, praticamente a pessoa fala assim, mas poxa, tá aberto? Tá aberto sim. Então ele tem essa sépala aqui dorsal, né? Então onde que o inseto entra por dentro para poder fazer a polinização, né? Ele entra por trás aqui, olha. Então aqui tem uma abertura aqui nessas sépalas longas aqui, né? E aí ele acaba entrando por trás e fazendo a polinização. Então esse daqui é o bulbofilo tresque, né? Então ele bem interessante. Ele é cor, como eu falei na semana passada, a cor dele, né? O formato dele é muito parecido com o bulbofilo jacobsoni, ou plumatum, né? Só que o que acontece? No Tresque ele tem, a flor é um pouco maior, é mais comprida, e a parede, né, das sépalas aqui é toda rugosa, né? Então essa é a diferença entre os dois. Ela é um pouco maior e a parede, né, ela é rugosa. Então fica fácil em floração você distinguir. É lógico. A planta não, a planta já é bem parecida, mas em floração é bem fácil, tá bom? Uma outra planta aqui enorme que também está em floração aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar ela para vocês. Consegui tirar do vaso. Uma planta enorme aqui, olha. Essa daqui é o... Oh, meu Deus, fugiu o nome agora, tá? Até a plaquinha caiu agora, é tanto nome de planta que você acaba esquecendo. Então esse daqui é o dendróbio, depois quem estiver ouvindo aí lembra, fala para mim, porque eu acabei esquecendo e a plaquinha caiu aqui, olha. Mas é um dendróbio, né? Ele está aqui, ó, em plena floração, já abriu aqui, ó, essa haste floral e tem uma outra abrindo aqui do lado, né? Tá com 2 hastes florais, uma outra aqui do lado para abrir. Mas ele já está aqui, ó, com essa haste floral aqui fantástica, ó. E ele tem uma bolsa aqui, né? A parte do labelo dele é modificada, né? Ele tem uma bolsa, né, lembrando muito os Paphiopédio, né, os Phragmipédio, né, é bem bacana, né, ele, né, por isso que é uma planta que eu gosto e acabo deixando ela aqui. Ela estava na casa da minha mãe, eu acabei trazendo ela aqui para minha casa e já está aqui há alguns anos. No ano passado ela já floriu e agora está florescendo novamente, né. Então o dendróbio moscatum, lembrei, então dendróbio moscatum, olha aí, tá joia? Então ele está aí, ó,
em plena floração e com essas flores enormes, né? Flores grandes, né? E é uma planta que ela gosta aí de um pouco mais de sol, um pouco mais de claridade para que ela possa aí ter uma floração plena. Deixa eu colocar ela aqui no chão também para conseguir ter espaço para mostrar as outras orquídeas. Pronto. Deixa eu ir mostrando aqui mais alguma coisa. Ah, que bacana, olha. Essa daqui é uma Cyanthera alborósea. Olha só, que planta maravilhosa. Essa planta aqui já está em cultivo há muitos anos, né? E aqui ela já está até saindo pela parte de trás aqui do leque. Mas olha como que ela está, em plena floração, cheia de flores, ó. Cheia de flores. Uma planta aí fantástica, já há muitos anos, né, que eu tenho essa planta. E aqui, praticamente, olha, quase todas as folhas estão com floração ou em botão, né? Então, olha só, coisa linda. Essa daqui é a Cyanthera alborósea, tá joia? Uma outra planta aqui que eu vou mostrar para vocês, porque eu já vou tirar ela daqui, que ela não vai aguentar, tá muito quente aqui em São Paulo hoje. Essa daqui é uma planta que é o Eurístilis, né? Então, para muitos aí que é uma planta, um gênero que é de difícil cultivo, não é muito fácil, né, para você conseguir manter ele dentro da orquidária, porque ele é um pouco exigente com relação à umidade, né? Porque é o grande problema. Ele gosta de umidade, mas não gosta de ser molhado. E aí é o grande problema que a maioria das vezes a gente enfrenta com esse gênero. Se você molhar demais, como a Lanksterella, se você molhar demais, você acaba perdendo a planta. Então ele gosta de umidade, mas não gosta de ser molhado muito tempo. Então esse daqui é o Euryste lobata, né? Olha só, ele aqui em floração também, ó. Então essa florzinha branca, né, ela fica pendurada e ela tem a ponta, né, das sépalas aqui. E na sépala dorsal, né, ela é vermelhinha, né, ela é listrada de vermelho. Olha só, então esse daqui é a Eurystilis lobata. Amor, por favor, leva essa daqui para lá, porque ela não vai aguentar ficar aqui, ela já tá verdinha ou clara. Pode colocar no fundo ali, depois eu coloco no lugar dela. Tá joia? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para mostrar para vocês. Ah, é lógico, né? Aqui os nossos Schnorks, né? Schnorks. Deixa eu falar certo, senão o Daniel me pega depois durante a semana, né? Schnorks, né? Os Schnorks Scolopendria, né? Então ele aqui, olha, em plena floração, ó como que ele tá. Essa planta aqui é a minha planta, essa daqui é a minha de coleção, mas olha só. E essa daqui é normalmente o tamanho que eu comercializo são esses daqui, mas olha só que bela planta, né? Então as duas aí, tem praticamente todas as plantas que eu tenho aqui estão em floração, né? Do Schnorks Scolopendria. Então estão aí, olha, plantas fantásticas. E também começando a floração, né? Ainda não está ainda bem aberta, né? Mas já está começando a floração, é o Schnorks fragrans, né? Então o Schnorks fragrans também aí, olha, em plena floração, começando, a grande maioria está em botão ainda, mas tem algumas que já estão abrindo, né, os botões, as flores, olha só que coisa maravilhosa. Então essa daqui é o Schnorks fragrans, tá joia? E também, lembrando essas plantas aqui menores, né, eu tenho essa daqui, né? Então é uma planta aí bem legal, bem bacana, né? Essa daqui vocês vão ver aqui, ela tem aqui esse ramo crescendo, né? Então ele tem um ramo crescendo aqui e aqui as florzinhas, né? Onde estão os meus dedos, aqui ó, duas florzinhas abertas, né? Esse daqui antigamente era o Sarcanthus, né? Então ele estava como Sarcanthus scolopendrifolis, né? Sarcanthus scolopendrifolis. E agora, né, ele, se não me engano, ele foi para Pelantenteria scolopendrifolia, né? Então, se não me engano, teve essa sinonimia com o gênero Pelantenterina, né? Pelanteteria, né? Então, mas esse daqui é uma plantinha que lembra também muito aí os Schnorks, né? Mas já é um outro gênero, tá bom? Bom, gente, vamos lá falar um pouquinho aí sobre o substrato, né? Depois a gente mostra, e tem bastante coisa para a gente mostrar hoje, mas depois a gente vai mostrar o restante, né? Hoje está muito quente aqui, inclusive eu tive que colocar um sombrite um pouco mais escuro, senão eu não consigo fazer a live aqui com vocês, tá bom? Bom, mas antes de fazer a live, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma campanha que um
parceiro, né, vamos dizer assim, a Cerâmica Tupi, né, um dos nossos parceiros aí, ela mandou para a gente aí, está fazendo uma campanha com relação ao Novembro Azul, né, então para nós aí, homens acima de 45, 50 anos, né, então a importância aí da gente fazer a prevenção com relação ao câncer de próstata, né, e então, essa campanha que a Cerâmica Tupi, ela está fazendo, né, e ela acabou me presenteando, né, com um belo presente aqui para relembrando e para novamente aí também poder compartilhar com vocês essa questão da campanha, né, também do Novembro Azul, da prevenção. Então a gente precisa, né, de quebrar alguns tabus aí, realmente fazer esse exame periódico, porque é a prevenção, né? Depois ali que a coisa já está consumada, é muito mais difícil, né, o tratamento, mas assim, a gente se prevenindo, né, fazendo esse exame todo ano, a gente aí tem aí uma grande chance, caso venha a ter algum tipo de problema, da gente conseguir aí 100% de cura, mas só a prevenção que a gente consegue ter essa cura. Então essa campanha que a Cerâmica Tupi está fazendo, ela me mandou até esse presente, mandou dentro dessa caixinha, né, e veio com uma cartinha, né, aqui também, falando um pouquinho sobre a campanha do Novembro Azul, e aí ela mandou realmente esse vaso muito bonito com uma suculenta aqui, né, olha, me presenteando. Na verdade foram 2 vasos, né, que eu acabei ganhando da Cerâmica Tupi, fazendo aí, relembrando a vocês aí, e a importância de comentar com todos vocês que estão assistindo, para você que é homem, né, aí acima dos seus 45 anos, a importância de fazer a prevenção, né, com relação ao câncer de próstata, né, e para você mulher que tem aí o seu companheiro, o seu marido, né, também acima dessa idade, converse com ele para realmente ele poder fazer essa prevenção. Tá joia? Bom, então a importância aí da gente, nesse mês de Novembro Azul, falando um pouquinho aí sobre a campanha aí, de prevenção do câncer de próstata. Tá joia? E, e agradecer aí também a Cerâmica Tupi, para ela estar engajada nessa campanha aí fantástica, tá bom? Bom, vamos lá agora, vamos falar um pouquinho aí sobre o nosso tema de hoje, né? E as abelhinhas, como é que são? Estão calmas agora que a planta foi lá pro chão. Então vamos lá. Quem vê ele falando da abelhinha pensa que é uma coisinha. Aquelas bonitinhas. Mas são abelhinhas. Bom, minha esposa fica muito cuidado com a abelha, né? Principalmente que ela tem uma alergia muito grave aí com relação a abelhas, né? Então ela fica com medo realmente de ser picada. Mas vamos lá, vamos falar sobre o tema de hoje, né? Que a gente estava falando sobre a respeito de substrato, né? Então, a questão do substrato, né, que a gente fala, principalmente nas palestras que eu vou fazer, nos cursos, né? A gente fala sobre isso, né? O substrato, todos os substratos são bons, são ótimos substratos, né? Mas em contrapartida também nenhum substrato presta, tá? Roberto, mas como assim, né? Porque qual que é o grande problema que a gente tem com relação ao substrato, né? O substrato ele está intimamente ligado, claro, com a planta, com o vaso, com tudo isso, mas principalmente com a rega, né? Com a forma que a gente hoje cultiva as nossas orquídeas, ou a gente tem ali a frequência, a sequência de regas, como que é o nosso ambiente. E muitas vezes, gente, a gente fica naquela questão, nossa, o João, o Antônio está usando um substrato maravilhoso, as orquídeas dele estão lindas e maravilhosas. Mas o que é importante? Você ter sempre em mente isso. O substrato que o teu amigo usa, né, no ambiente dele, a forma de rega que ele faz, a forma de vaso que ele utiliza, para ele está dando 100% certo. E muitas vezes esse substrato, quando você traz para o teu orquidário e você não leva em consideração essas questões que você tem, principalmente com relação à rega, e se o seu substrato é coberto ou não, você acaba tendo muito problema, tá? O que é importante que a gente sempre tenha em mente dos substratos, né? Aqueles substratos que são de maior drenagem, né? E aqueles que seguram um pouco a umidade, que seguram um pouco mais de umidade. Então, vamos lá, para a gente ter uma ideia melhor do que eu estou falando.
Substrato, a gente pode, porque a orquídea, né, na verdade, a orquídea é diferente de uma planta, né, de uma outra planta, de um outro vegetal. Por quê? No caso, tirando, é lógico, as orquídeas terrestres, que a gente chama de terrestres, vamos dizer assim, o substrato é um mero suporte para ela, né? Então é um suporte onde que ela vai fixar as raízes dela, por quê? A grande maioria das orquídeas são epífitas, correto? Então, assim, ela não necessita de um substrato propriamente dito, né? Ela precisa de um local onde que ela possa acomodar as raízes dela. E, de preferência, um substrato, que aí muitos de vocês aí já ouviram falar sobre isso, e muitos também não têm esse conhecimento, mas é primordial que o substrato, principalmente para orquídeas epífitas, ele seja um substrato ventilado. É isso mesmo, ventilado. Não só a orquídea, né, a parte superior, né, ou seja, os bulbos ali, o caule, as folhas, as flores, terem ventilação, mas também a raiz. Então, tome muito cuidado com o substrato onde que você compacte demais, né? Você use substrato onde você faz uma compactação muito forte. Porque muitas vezes isso você dificulta principalmente a drenagem desse substrato e a aeração, a ventilação das raízes. E com isso, o que acaba acontecendo? Como não tem ventilação, excesso de umidade, calor, nós moramos num país tropical, a raiz apodrece. Né? Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então a raiz ela precisa também de ventilação. Então se a gente não tomar um cuidado muito grande com isso, tá? A gente acaba tendo problemas com os substratos e acaba tendo problema com o desenvolvimento das raízes de nossas orquídeas. Tá joia? Então o que a gente tem que ter em mente? O substrato ele precisa também ter um pouco de ventilação. Tá? Dito isso, né, então o que a gente tem como substrato? A gente pode utilizar vários tipos de substrato. Como a gente falou, a planta, principalmente a orquídea, que é epífita, ela não depende propriamente dito do substrato, né? É um substrato que é onde que ela vai ter um suporte para acomodar as raízes e para o desenvolvimento das raízes e a proteção. Então, que tipo de substrato que a gente pode utilizar? Vários. Vai depender do teu ambiente, da tua forma que você rega as tuas plantas. A gente pode utilizar desde brita, né? Então essa daqui é brita de construção, né? Então a gente pode utilizar ela o tamanho normal ou o tamanho para chapisco, aquela menorzinha. De que forma que a gente pode utilizar? Plantio direto na brita. Então a gente tem muitos cultivadores que utilizam brita para o cultivo de orquídeas, né? Principalmente algumas catleias, alguns gêneros maiores e com sucesso fantástico. Eu utilizo muito brita, principalmente para o cultivo de Hofmannseggelas, orquídeas rupícolas, na semi-hidroponia, né? Hoje a gente já tem muitas pessoas cultivando também Phalaenopsis na semi-hidroponia, né? E isso com bastante sucesso. O Douglas Kruger, né? Também cultiva muito orquídeas, não só com brita, mas com aquelas pedras de rio, né? Então hoje a brita também ela é um grande aliado no cultivo de orquídeas, né? Então ou a brita, ou essas pedras de rio, ou alguma outra que você possa estar utilizando. Tome um pouco cuidado só com aquelas pedras muito alcalinas, tipo mármore, essas coisas, que aí ela tem uma alcalinidade muito grande e pode danificar as raízes. Mas dentro dessas britas, dentro de pedra de rio, isso também pode ser cultivado, tanto no plantio direto como na semi-hidroponia. Qual o inconveniente da brita? Né? Ela é um substrato estéril, né? Então ela não fornece nada de alimento para a planta, então todo tipo de alimento a gente precisa dar à planta, então o uso muito bocacha ou adubação, então isso é necessário você fazer quando você cultiva a brita, porque ela é um substrato, vamos dizer, pobre, né? Para a orquídea poder aí ter um pouco de alimento e se desenvolver. E a outra coisa é que ela é muito pesada, né? Então dependendo de onde você vai colocar, na bancada ou pendurada, tem que tomar muito cuidado, que você tem que reforçar a estrutura do teu orquidário. Porque um vaso, ok, mas quando você vai colocar 50, 60, 100 vasos,
o peso se torna um grande problema no cultivo com esse tipo de substrato, tá joia? Já um outro tipo de substrato que também é estéril e já em contrapartida da brita, ele acaba sendo muito mais leve, é o isopor, né? Então esse daqui é o isopor, ó, pedacinhos de isopor que a gente pode utilizar, ó, também como substrato, né? Da mesma forma eu posso utilizar ele puro sozinho também, ou posso misturar com outro substrato, normalmente é misturado com outro substrato, mas também um ótimo aí substrato para ser desenvolvido, para ser utilizado em orquídeas, né? Até tem uma particularidade, quando a gente usa muito isopor, parece que a raiz da orquídea procura ele. Eu não sei se pela questão de cargas estáticas ali, né, de cargas de energia, ele acaba procurando muito ali o isopor para fixar a própria raiz e acaba se desenvolvendo, né? Tem até alguns orquidófilos aqui de São Paulo que já cultivam em placas de isopor alguns tipos de orquídeas, né? E também com bastante sucesso, ou você pode usar ele picado junto com picado no vaso da orquídea. Da mesma forma, ele é estéril, você precisa colocar um pouco mais de bocacha ou uma questão aí de alimentação, adubação da tua orquídea. Aí a gente tem chip de pinos, que já é muito utilizado, aí a gente acaba utilizando ele bastante, né? Tanto os chips de pinos quanto também a casca de coco, né? Aquela casca mas a casca mesmo, tá? Não é aquela polpa do coco verde, e sim a casca, tá? Então a gente pode utilizar tanto pinos quanto a casca de coco, que são substratos aí também de uma drenagem rápida, né? Então ele também não acumula muito água, mas há muitas plantas aí você consegue cultivar ele com bastante sucesso. Um outro substrato que também é utilizado muito é a casca de macadâmia, né? Então a casca de macadâmia você pode utilizar ela pura, né? Ou você pode utilizar ela misturada com carvão, ou aqui eu tenho duas formas, né? Eu misturo ela com carvão ou misturo ela também com carvão e casca de coco, mas a casca de macadâmia ela é muito bacana, né? Voltando aqui para a casca de pinos, a casca de pinos ela aguenta e tem uma durabilidade muito grande para o cultivo, né? Então também ela é muito interessante porque ela tem uma ótima durabilidade. Quando a gente entra com macadâmia, a macadâmia ela tem um pequeno problema, ela já é um substrato que se você for manter a umidade dela alta durante muito tempo, ela acaba também estragando rapidamente. Então você tem que ter aí a questão a manutenção dela, evitar muito esse excesso de rega. Então já são alguns tipos de plantas que você vai cultivar com bastante sucesso. Mas também é um ótimo substrato para o cultivo de orquídeas, né? Ela já tem uma durabilidade em torno de 2 a 3 anos, né? Não muito mais do que isso. Tá joia? A casca de arroz, né, também é uma casca de arroz carbonizada, normalmente a gente utiliza bastante. Dificilmente ela 100% pura, né? Ou a gente mistura ela com esfagno ou a gente mistura com esses outros substratos que eu mostrei para vocês. Então também pode ser misturada, né? A casca de arroz carbonizada também ela não retém muita água, mas ela consegue aí fazer, quando a gente mistura ela principalmente com esfagno, a gente faz com que o esfagno não retenha muita umidade, né? E dá um pouco mais de ventilação para a raiz da planta. Então é muito interessante na mistura que a gente faça com casca de arroz, com esfagno ou com casca de pinos também. Pode ser feita a mistura da mesma forma. Um outro substrato que a gente acaba utilizando muito, principalmente em algumas orquídeas terrestres, em algumas phalaenopsis, é a turfa misturada com perlita. O cuidado que a gente tem que ter, se são as terrestres, ok, sem problema nenhum. Pafiopédio, fragmipédio também se dão muito bem com esse tipo de substrato. Qual que é o cuidado? Evitar o excesso de rega, né? Então tome muito cuidado com esse substrato, porque se você regar demais, ele retém muita água. Tá joia? E o que já é mais conhecido de todos é o esfagno, né? Então o esfagno aí ele acaba retendo mais umidade. Da mesma forma, a gente tem dois tipos, retém mais umidade, então você tem que tomar um pouco mais de cuidado com ele. Mas qual que é o interessante, que a gente tem dois substratos, dois esfagnos que a gente normalmente utiliza no Brasil. O nacional, né, que é aquele mais vermelho, ou o comum mesmo, e tem o chileno, né? O chileno, qual que é a diferença do chileno para o brasileiro, né? O esfagno chileno, ele retém mais água.
Então, onde que você tem que tomar um pouco mais de cuidado com ele também. Então, é um substrato que ele retém muita água durante muito tempo. Então, isso pode ser positivo ou negativo, depende como que a gente vai utilizar. Então, por isso que eu falo, é bom e é ruim, ao mesmo tempo, depende da tua rega. Então, qual que é a grande questão aqui hoje de substrato? Vocês vejam, nós temos vários substratos. Agora, qual deles que é o melhor? Qual que é o pior? Não existe pior e não existe melhor. Vai depender de como você cuida das tuas plantas, qual é o tipo de substrato, principalmente qual é o tipo de rega que você faz nas suas orquídeas. Então vamos lá, se você tem, por isso que eu comento muito com vocês a questão da padronização do cultivo. Nós precisamos padronizar o cultivo das nossas orquídeas, principalmente no uso de substrato. Então, quando a gente vai utilizar substratos, então o substrato que tem menor drenagem, então vamos colocar, eu utilizo muito brita, ou utilizo muito casca de pinos. Esse tipo de substrato, ele tem uma drenagem maior. O que isso significa? Que você tem que regar mais vezes essa planta, correto? Então, o que você faz? Dentro da tua bancada, dentro do teu orquidário, separe essas plantas que estão plantadas com substrato de alta drenagem. Porque aí, quando você precisar regar ele, se precisar regar todo dia, você vai regar. Se precisar regar 2 vezes por dia, você vai regar. E não tem problema, não interfere nas outras plantas. Roberto, mas eu também tenho plantas que eu cultivo com esfagno ou com casca de macadâmia, que retém um pouco mais de umidade. Como é que eu faço? Da mesma forma, pega os vasos de brita, coloca numa parte da bancada, pega os seus vasos com esfagno macadâmia e coloca em uma outra parte da tua bancada. Na hora de regar, os com brita, com pinos, você vai regá-los com mais frequência sem problema nenhum. E esses que estão com esfagno, que retém mais a umidade, quando necessário, você vai lá e faz a rega. Né? Então aí, o que acontece? Se você manter o mesmo sistema de rega para uma planta que está num vaso com substrato de macadâmia com relação à mesma rega para uma planta que está com brita ou está com casca de pinos, o que vai acontecer? Se você levar em consideração a casca de pinos e regar todo dia, aquela planta que está com esfagno vai ficar molhada e encharcada o tempo todo. Agora, em contrapartida, se você levar em consideração aquela planta que está com casca, que está com esfagno no vaso, e só regar essa, quando você for regar a que está com esfagno, essa daqui vai desidratar, vai secar e muitas vezes você vai até perder a planta por falta de rega. Ela vai sofrer muito. Então é essa questão que a gente tem que ter. Os dois substratos são ótimos, mas dependendo da tua forma que você rega, dependendo da forma que você cuida da tua orquídea, esse pode ser horrível, quanto esse pode ser horrível, ou esse pode ser ótimo e esse também pode ser ótimo. Tudo depende da sua rega, como que você cuida das tuas orquídeas. Uma outra coisa bem interessante, gente, que eu sempre falo com vocês, invista na estrutura do teu orquidário. Invista, porque com isso você consegue ter esse sucesso no cultivo que eu sempre mostro com vocês. Plantas floridas, plantas saudáveis, plantas com raízes se desenvolvendo bem. E investir na estrutura do teu orquidário, se possível, cubra teu orquidário. Tá? Roberto, mas para eu cobrir meu orquidário, como é que eu faço? Eu perco a água na chuva? Mas, gente, imaginem isso. Que nem eu tenho aqui em São Paulo, eu tinha muito problema principalmente com fungo, muito problema com fungo, principalmente Pleurothales, porque eu gosto de micro, então eu tenho um grande número aí de Pleurothales, Zigotastes, Driadelas, Octomérias, então isso eu tinha um problema muito sério com fungo, principalmente quando eu cultivava em vaso. E aí o que acontecia? De abril até dezembro, nossa, meu orquidário ficava lindo e maravilhoso. Minhas plantas maravilhosas, lindas, bonitas, saudáveis, sem problema nenhum. Mas chegava ali na época de janeiro, fevereiro e março, a época das chuvas, e aqui em São Paulo tinha ano, né? Tem ano que a chuva é mais regular, mas tem ano que chove praticamente todos os dias. A gente já teve épocas aqui de ter quase 60 dias de chuvas. Não chuvas direto, mas todo dia chovia. E aí o que acontecia? Chuva e sol, chuva, sol e calor. Vem o fungo, ataca tuas plantas e eu acabava perdendo muita planta. Né? Então por isso da importância da cobertura do nosso orquidário, porque
não é pela essa época de seca, são os outros meses do ano, né? Ou seja, ali no outono, no inverno e na primavera, mas sim para a época de chuva, principalmente quando entra o verão aqui na região sudeste. É lógico, dependendo da região que você mora, a época da chuva é num momento diferente, mas principalmente na época das chuvas. Então, por isso da importância da cobertura do teu orquidário. Ah, Roberto, mas eu não tenho condição de cobrir o meu orquidário nesse momento. O que eu faço? Tente ter um substrato com uma drenagem média, né? Um substrato onde você utilize com uma drenagem média, e aí você vai regulando as tuas regas. E quando possível, quando for o momento, você faz a cobertura do teu orquidário. Tá joia? Porque se você vai observar que justamente na época das chuvas, ou quando começa a ter muita chuva, você começa a ter problema de fungo no teu orquidário. E esse é o grande problema. Não pela questão da chuva em si, mas pelo substrato que você está utilizando na tua orquídea. Entendeu? Porque a orquídea ela gosta de chuva, mas na natureza, o que acontece? Ela está plantada, a grande maioria é epífita. Ela está na árvore, então ela consegue ali secar rapidamente, ter uma ventilação rápida, então ela seca a raiz e praticamente aí são poucos os problemas que ela tem. Agora, quando a gente traz para o cultivo, qual que é o grande problema? Ela está plantada dentro de um vaso. O substrato, se ele retém muito a umidade, o que acaba acontecendo? Na época da chuva, ele fica molhado o tempo inteiro. Aí é uma porta de entrada para fungos, para bactéria, para todo tipo de enfermidade que a tua planta ali muitas vezes não está preparada para combater, e ela acaba adoecendo e você acaba disseminando isso por todo o seu orquidário. Então tome cuidado com isso, gente. Por isso que eu falo, nem o substrato. Todo substrato é bom e nenhum substrato presta, porque tudo vai depender principalmente da tua forma de rega, não só a rega, mas questão da chuva também que você tem dentro do teu orquidário, principalmente nessa época de chuvas. Uma outra questão bem interessante, tá? Que os substratos, de uma forma geral, você também pode regular se ele vai reter mais umidade ou se ele vai reter menos ou mais umidade ou menos umidade. Como assim, Roberto? Como que eu posso regular isso? Eu posso fazer misturas, né? Então, ao invés de eu trabalhar com um único substrato, né? Então vamos dizer, eu tenho a casca de pinos, né? Então é um substrato de alta drenagem. Mas eu quero ter um substrato que ele tenha uma drenagem um pouco menor, ele segura um pouco mais de umidade. Como é que eu faço? Eu posso misturar ele com esfagno. Eu posso misturar ele com isopor. Eu posso ter brita no fundo do vaso. Como assim? 4 substratos? Sim, vou até mostrar para vocês. Olha, essa daqui é uma Phalaenopsis. Phalaenopsis já mostrei para vocês florida, Phalaenopsis speciosa. Tá? O que eu tenho? É um vaso transparente. Normalmente eu cultivo, né, tenho começado a cultivar com vaso transparente porque eu acredito que seja melhor para as raízes. Mas o que eu tenho? Tem uma camada de brita aqui no fundo, faz a filtração, faz a drenagem. Depois aqui de uma forma intermediária, vocês estão vendo, eu tenho uma camada de isopor, correto? Depois eu entro com uma camada de brita, ponho uma camada de esfagno e aí depois eu finalizo, uma camada de casca de pinos, uma camada de substrato e depois na parte de cima eu misturo um pouco de substrato de esfagno com casca de pinos. E olha aí, tá? Então vocês estão vendo aqui, porque o vaso é transparente, dá para ver isso claramente. Brita, isopor, casca de pinos, esfagno e depois casca de pinos novamente. Olha aí, tá? Então o que eu fiz aí com esse substrato? Eu tenho espaço para a raiz se desenvolver, eu tenho uma umidade que a planta precisa sem excesso e a planta se desenvolve muito bem. Vocês vão ver que aqui, ó a raiz dela, verdinha, ó aqui a raiz da planta. Ó, verdinha, se desenvolvendo, né? Não está sufocada nem nada, ela está se desenvolvendo muito bem. E até tem algumas pontas de raiz aqui, olha, ponta de raiz, não sei se vai ser possível ver, ó, ponta de raiz crescendo. Então é assim que eu acabo cultivando e faço essa mistura. Então o substrato, que teoricamente ele tem alta drenagem, o que eu fiz? Misturei com um pouco de esfagno, que aí eu consigo ter um substrato que vai me reter um pouco de umidade, porém ele tem muita ventilação para a orquídea e a orquídea acaba se desenvolvendo bem. Então é isso. Normalmente aqui em casa eu nunca utilizo
um substrato, a não ser a brita, né, quando eu utilizo na semi-hidroponia, mas eu não utilizo nenhum substrato puro, ele sempre está misturado, porque ali eu vou regulando a drenagem dele. Né? Então, se eu uso a casca de macadâmia, que já é uma mistura com carvão e com casca de coco, eu quero um pouco mais de umidade, eu ponho um pouquinho de esfagno. Eu não quero, a umidade que a casca de macadâmia dá para a planta já é o suficiente, então eu utilizo essa mistura pura. Casca de pino é a mesma coisa. O casca de arroz carbonizado, misturo muito com esfagno, né? Então aonde que eu tenho essa mistura que eu faço da mesma forma. Para me reter um pouco menos de umidade e dar mais ventilação para dentro do vaso. Então, gente, observem isso. O substrato melhor, qual é aquele? Aquele que se adapta melhor à tua forma de cultivo, tá? Ou seja, como que é a tua rega, qual que é o tempo que você tem para dedicar ao cuidado com a tua orquídea, qual a tua frequência que você faz a rega para as suas orquídeas e principalmente se o teu orquidário é aberto ou fechado. Leve sempre isso em consideração. Levou isso em consideração, achou um substrato que você, 1, 2 ou 3 ou 4 substratos que você vai trabalhar, você pode trabalhar com as misturas, então você pode ter aí 200 tipos de substratos para trabalhar com as suas orquídeas, mas aí o que é importante? A partir do momento que você vê os substratos que você for padronizar, ou seja, aquelas orquídeas que gostam de um substrato de maior drenagem, de uma drenagem média e de uma drenagem maior, você padronize isso no teu orquidário, ou seja, aquelas plantas que estão plantadas no substrato de maior drenagem, coloque numa parte do teu orquidário. Uma drenagem média, coloque em outra parte do teu orquidário. E aquelas plantas que estão com substrato de drenagem, um substrato que segura mais a umidade, coloque numa outra parte. Que aí o que você faz? Quando você for regar, você consegue regar separadamente e dessa forma todo o substrato vai funcionar muito bem para as tuas orquídeas. Tá joia? Então, gente, prestem atenção. Substrato, entendam como que é cada tipo de substrato, prestem atenção na rega e padronize o cultivo dentro do teu orquidário. Os vasos separados com cada tipo de substrato diferente. Tá joia, gente? Bom, era isso que eu queria conversar com vocês, isso que eu queria mostrar para vocês a respeito aí de substrato. Espero aí que tenha conseguido aí dar uma luz para vocês com relação ao substrato. E uma coisa que sempre pense dessa forma, substrato para o meu amigo dá bem, mas o meu amigo, o ambiente dele é diferente do meu ambiente dentro do meu orquidário. Então eu tenho que levar em consideração o meu ambiente, não o ambiente do meu amigo. E a partir do momento que você conhece bem o teu ambiente, você vai saber qual é o melhor substrato que você vai poder utilizar ou em que local que você vai poder colocar essa planta com esse substrato que você escolheu para cultivá-la. Tá bom? Bom, é isso daí, gente. Deixa eu mostrar mais alguma coisa que está florida aqui e depois a gente abre para falar, tentar responder algumas questões aí que ficaram com alguma dúvida. Bom, mostrar mais uma micro aqui, pequenininha. Essa daqui é a Rauliella. Deixa eu ver aqui, só consigo mostrar para vocês. Essa daqui é a Rauliella brasiliensis, né? Não, desculpa, Rauliella silvana, né? Nós temos duas espécies nesse gênero, nós temos a Rauliella brasiliensis e a silvana. Essa é a silvana, tá joia? Olha só que planta fantástica, ela tá bem torcerada, né? E aqui uma haste floral saudável e a floração aí em plena floração. Então essa daqui é a Rauliella silvana, ela está inclusive com duas hastes florais, né? Uma outra que ainda está em botão. Tá joia? Chinorchis eu já mostrei. Uma outra planta bem bacana aqui que o pessoal gosta bastante, quem cultiva micro-orquídeas aí gosta muito dessa planta. É uma bela touceira, essa daqui eu já tenho pelo menos há uns 10 anos essa planta, acho que até mais de 10 anos. Essa daqui é a Pabistiella rubrolineata, né? Então era uma touceirinha pequenininha, olha o tamanho que está essa touceira hoje, né? Uma planta fantástica. E aqui embaixo acabou caindo semente, né, de Pabistiella moraioides, né, e acabou também nascendo aqui embaixo da planta, mas aqui na parte de cima, essa parte de cima toda é a
Pabistiella rubrolineata, né? Então os pontinhos rosas aqui são as flores dela. Tá joia? Então, Pabistiella rubrolineata. Tá ok? Agora umas plantas um pouco maiores, né? Então aqui a Vanda denisoniana, né? Então a Vanda aqui, olha, uma floração bem bacana, né? Então essa daqui é uma flor que está um pouco mais amarelada, né? Normalmente a denisoniana ela tem uma flor creme, né? Um pouco mais clara. Essa daqui já está com um amarelo mais forte. E também tem a denisoniana que ela já é mais rara, né? Que ela é laranja, né? Então essa daqui é amarela, então é uma cor mais intermediária. Tá ok? Aqui também no caso de ascocentro, né? Então tem o ascocentro ampuláceo alba, né? Em plena floração aí, olha só que planta maravilhosa. Ela aqui já está, a semana passada eu mostrei, nem todas as flores estavam abertas. Agora essa semana, ó, abriu todas as flores, né? Então a planta aí, ó, fantástica, né? Então essa daqui é o ascocentro ampuláceo, né? Alba, né? A forma alba dele, olha só. Planta aí saudável em plena floração. E de ascocentro também continua aqui em floração, né? Essa daqui até vai viajar hoje. Essa daqui é o ascocentro miniato, né? Também com floração, olha aí. É uma planta aí fantástica. O ascocentro miniato, na verdade, já terminou a floração dele, né? Então agora essa aqui é uma planta que está atrasada na floração, né? Então, mas o ascocentro miniato. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu não mostrei para vocês ainda. Sempre tem, né? Sempre tem bastante coisa. Então vamos lá. Essa daqui é a Pholidota articulata, né? Então a Pholidota articulata, olha ela aqui também. Plena floração, olha só. Então ela tem esse cachinho, né? As flores ficam pendentes, né? Então essa daqui é a Pholidota articulata. Uma planta também bem bacana aí, em plena floração aí também. Tá joia? De diferente aqui, tenho aqui uma Polistáquia que começou a abrir também. Então essa daqui é a Zambê. Não, essa daqui é a Laurenciana. Essa daqui é a Laurenciana. Então essa daqui é a Polistáquia Laurenciana. Então ela tem uma cor, no caso das pétalas, né, das sépalas, ela não ressupina, né, então ela fica de ponta cabeça. As pétalas e as sépalas são marrom e o labelo é cor de rosa, né, uma cor de rosa esmaecido, né, ó. Então aqui ó, que vocês vão conseguir visualizar. Então ela é marrom com um labelo mais rosa, né, um rosa bem clarinho, né, bem bacana aí também. Então essa daqui é a Polistáquia Laurenciana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar. Deixa eu mostrar essa daqui, que é o convoluto, né? Então o dendróbio convoluto, também aí em floração, olha só. Então ele fica um esverdeado, amarelado, né? Então tá mais pro verde aí. E o labelo bem marrom, né? Uma cor marrom muito forte, né? Então esse é o destaque, é o labelo dele marrom e ele é todo estriado, né? E ele fica muito bonito, né? Ele aqui, ó, dendróbio convoluto. Bom, gente, é isso daí. Vamos lá ver se a gente consegue tirar algumas dúvidas aí do pessoal, se ficou alguma coisa ainda que o pessoal tenha ficado com dúvida, né? Vou começar aqui com um elogio do Flávio Bueno, ele diz... Ô Flávio, muito obrigado, Flávio. Diz, bom dia, professor, você é uma bênção que Deus nos deu. Que bom, fico muito feliz em poder ajudar, né? Então, aquilo que eu comento com vocês sempre, né? Foi uma grande dificuldade que eu tive. E eu me propus a isso quando eu comecei a aprender aí a cultivar orquídeas, né? Eu me propus justamente a isso, né? A poder compartilhar esse conhecimento com vocês, né? Então compartilhar esse conhecimento para que a dificuldade que eu tive de alguma forma tentar amenizar aí para vocês ou passar um pouco desse conhecimento para que vocês pudessem aí, que vocês possam, né? Ter sucesso no cultivo de orquídeas também, tá joia? José Luiz Freire diz, Roberto, para entender melhor, folha secou, falta de umidade, folha caiu, amolecida, excesso de umidade, seria isso? Ô José Luiz,
Depende, porque o que acontece, né? Mas assim, via de regra, vamos falar dessa forma, né? Toma um pouco de cuidado, né? A questão quando a gente simplifica demais essa questão, porque ali a gente entra em dois extremos, né? Os extremos muito fortes, né? Ou seja, quando a gente fala falta de rega, a folha enruga. Quando ela enruga, ela já está desidratada, já passou do ponto de regar. E quando ela cai, já foi o excesso, ela já está no extremo, ela já está morrendo, né? Então o ideal é a gente ficar nesse meio termo, né? Nem muito para lá, nem muito para cá. O ideal é justamente esse meio termo, né? Tomar muito cuidado com isso, porque esses dois extremos já são ali, ou ela está extremamente desidratada e já quase morrendo, ou ela já está ali morrendo, né? Ou seja, as folhas já estão caindo, ela já está com fungo, você já está perdendo a planta, porque quando ela chega nesse ponto, a raiz já morreu, entendeu? Para ela ter qualquer tipo de problema na parte superior, na parte aérea, quando ela tem problema na parte aérea, a parte que está enterrada no vaso já morreu, entendeu? Então tome muito cuidado com isso, com esses extremos. O ideal ali é o intermediário. Então por isso que é importante a gente tomar um pouco de cuidado com o substrato. Tá joia, Zé Luiz? Eu vou colocar uma observação minha, que é de ontem você replantando, né? A própria Phalaenopsis, que a folha estava linda, estava perfeita, tá com haste floral, e quando você tirou do substrato super molhado, as raízes estavam... São algumas plantas que a minha esposa comentou aqui comigo, porque na semana passada eu tive alguns problemas com Phalaenopsis e eu comecei a observar algumas coisas, né? E aí o que eu fiz, né? Eu tinha uma planta, né, que ela estava com Phalaenopsis, que ela estava a folha linda, maravilhosa, um verde bonito, estava com haste floral, então com haste floral, botão, a planta se desenvolvendo muito bem, mas eu estava com dúvida com relação ao substrato. Fiquei muito preocupado com o substrato. O que eu fiz? Eu apertei a planta, tirei ela do vaso e fui observar. Na hora que eu observei, o substrato dela era, como foi uma planta que eu não plantei, ela já veio plantada para mim, o substrato dela estava extremamente compactado e com muita umidade, né? Parece que ele foi socado o substrato dentro do vaso. O que aconteceu? Toda a raiz que estava dentro do vaso, toda não, mas 80% estava morta. Só 20% que estava viva. E como que eu percebi isso? Por que eu fiquei na dúvida e me deu vontade de mexer naquele vaso? Porque todas as raízes que estavam nascendo da orquídea, ao invés de ele se enterrar para dentro do vaso, ele estava saindo para fora. Aí eu falei, poxa, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está acontecendo errado nesse substrato, que a raiz não está indo para dentro do vaso. E era justamente isso. Tá joia? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o substrato, porque dependendo da forma que você cuida da tua orquídea, você pode perder a tua orquídea. E ela só vai, quando a folha começar a cair, já era, porque toda a parte interna do vaso, todas as raízes já morreram. Tá bom? Carla Brasil comenta aqui que está muito relacionado com o ambiente, né, que temos o cultivo. É isso mesmo, Carla, é isso mesmo. Você respondeu, é isso que a gente está falando mesmo. O teu ambiente, a tua forma de cultivo, a forma que você rega, a forma que você cuida, o ambiente. Então não quer dizer que o substrato que o teu amigo usa, ou que a planta vem, ou que você foi no orquidário lindo e maravilhoso, lá para ele dá certo aquele substrato, mas nem sempre vai dar certo no teu orquidário, com a tua forma de cultivo, com o ambiente que você tem na tua casa. Então é isso que a gente tem que observar. Não existe receita mágica, não tem receita mágica para o cultivo de orquídea. É o teu ambiente, é você, né? Então a planta que você escolheu, você, né? A forma que você cuida da tua orquídea, e aí os substratos, a forma que você vai utilizar e o teu ambiente. Então essas 4 coisas juntas que vão te dar o sucesso ou não e o bom desenvolvimento ou não das suas orquídeas. Tá? É isso mesmo, Carla. Perfeito. A Thelma Aversa pergunta por que muitos brotos apodrecem? Thelma Aversa, normalmente, tá, quando existe esse apodrecimento de broto, principalmente broto, é excesso de rega, tá? Assim, para a gente levar isso de uma maneira, eu não estou vendo tua planta, não estou vendo como é que você cultiva, nem nada dessa forma, não estou vendo seu substrato, mas normalmente é excesso de rega, excesso de umidade,
tá? Ah, desculpa. Ô, Thelma Versa, muitas vezes não é nem a rega, tá? Que você está tendo, mas eu rego, não é com muita frequência, mas o tipo de substrato que você está utilizando, ele segura muito a umidade. Às vezes a planta tua, como que ela está plantada? Ela está plantada enterrada, né? O rizoma dela está muito enterrado, muito baixo dentro do vaso, dentro do substrato. Tente levantar um pouco mais o rizoma da tua planta, né, para que esse rizoma ele fique mais na parte alta. De repente você já consegue ter uma solução para isso. Deixa eu ver se eu tenho algum vaso, mais ou menos, que eu possa mostrar isso para você. Ó, vou mostrar aqui para você. Ó. Essa daqui é um Bulbophyllum rufilabium. Tá? Então eu fiz um corte e eu plantei ele, só que o rizoma dele estava tendendo para enterrar. O que eu fiz? Eu coloquei uma plaquinha de isopor por baixo da frente dele e aí o que acontece? Ele já ficou para a parte de cima, já não ficou mais enterrado, ele já está na parte de cima do substrato. O que acontece? Ó, ele já está saindo um broto novo aqui e eu posso ficar tranquilo que ele não vai fungar. Se eu tivesse deixado ele enterrado como ele estava crescendo, com certeza ele ia fungar. Ó, também então você pode fazer isso também. Uma plaquinha de isopor fininha, coloca por baixo da frente, né, onde que ela está crescendo, não deixa ela encostar no substrato, que de repente você não vai ter mais esse tipo de problema. Tá ok? A Sandra Menezes pergunta, então a melhor opção seria o toquinho? Sandra, a melhor opção é o toquinho? Não sei, depende do teu ambiente, depende de como que você cultiva. Então assim, como eu falei, todo substrato é bom e nenhum substrato presta. O toquinho, ele vai ser muito bom para você se você tem disponibilidade em um ambiente onde que você possa ter bastante umidade, principalmente se são plantas que gostam de umidade, um ambiente onde você possa reter bastante umidade e um ambiente que de repente você não é coberto, você tenha muita chuva, coisas desse tipo. Então é uma ótima saída. Mas se é um ambiente que é extremamente seco, você não consegue regular a umidade nem nada, você pode perder suas plantas. Então, tudo depende do teu ambiente e a forma que você rega. Você veja como é um pouco mais complexo, não é simplesmente o que dá certo para mim, nem sempre vai dar certo para você. Eu tenho plantas no toquinho, todas elas estão numa parte ali, a grande maioria que gosta de umidade, tá num corredor aqui de casa. E eu retenho muita umidade lá, então não tenho problema com ele. Tá? Então é esses cuidados que você tem que ter. É o teu ambiente que vai mandar a respeito disso. Tá bom? O Joaquim pergunta, se tiver em toquinho, pode deixar na chuva? Joaquim. Ô Joaquim, justamente, né, a questão de toquinho, eu acabei mudando, né, a minha forma de cultivo, principalmente de Pleurothales, essas plantas menores, eu acabei mudando para toquinho justamente por causa desse tipo de problema, tá? Então, hoje aqui em casa, as plantas que são da minha coleção, né, as que não são para venda, né, cerca de 95%, acho que eu vou colocar uns 90%, 95%, uns 90%, vai, não vamos exagerar, não, acho que pode colocar 95%. 95% das plantas que são da minha coleção, elas estão em madeira, estão em toquinho, porque justamente para eu não ter esse tipo de problema, tá joia? Então, para mim, foi uma ótima opção, mas para minha forma de cultivo, para mim deu certo. Tá bom? Deixa direto na chuva? Pode deixar direto na chuva, que aí não tem problema. O que você tem que tomar cuidado? A quantidade de esfagno que você vai colocar embaixo da planta. Então deixa eu pegar aqui uma planta, como que está aqui. Esse daqui. Ó. Esse daqui é um Dendrobium ceps, tá? Ó, Dendrobium ceps está se desenvolvendo. O que eu fiz? Qual o cuidado que você tem que ter? A quantidade de esfagno que você coloca aqui na base da planta. Se você colocar muito esfagno, vai ser como um vaso. Então você coloca uma quantidade menor e vai regulando ali, tá joia? Então é esse cuidado que você tem que ter, para não exagerar na quantidade de esfagno que você coloca embaixo da planta. Aí ela pode tomar chuva sem problema nenhum. Secou, você vai lá, rega, e aí você controla a rega da tua planta, tá joia? O Maurício Beraldo pergunta, o esfagno tem prazo de validade? Posso guardar por um ano? Como que é o nome dele? Maurício. Ô Maurício, sim, você pode guardar por um ano, pode guardar até mais do que isso, tá? Quando você for guardar o esfagno, o que você faz? Tente guardá-lo seco,
tá? Então tira a umidade dele e guarda ele seco. Na hora de você mexer nele novamente, você molha ele antes de mexer, porque se você mexer com ele seco, ele fica todo quebradiço, ele quebra todo. E aí então o que você faz? Você pega uma quantidade que você vai utilizar, molha, hidrata ele primeiro, aí depois você começa a mexer com ele, tá joia? Mas o esfagno você pode guardar sem problema nenhum. Para você ter uma ideia, o esfagno chileno que a gente recebe, ele vem seco, né? E a gente acaba, se você quiser guardar ele por 2, 3 anos, 4 anos seco, não vai ter problema nenhum. Agora, a partir do momento que ele está molhado e úmido, aí a validade dele, o tempo de duração dele vai ser em torno de 2 a 3 anos. Depende de como que você cultiva, mas de 2 a 3 anos aí ele acaba durando aí dentro do seu vaso. Tá bom? Mas seco você pode guardar sem problema nenhum. Isso daí não atrapalha. Só essa observação, antes de usar, antes de manusear, hidrate. Não manuseie, porque senão ele vai quebrar todo, vai virar um pó. Então molhe ele antes de você manusear, tá bom? A Anerciana, diz aqui o seguinte: aqui substituí meus substratos por brita, carvão e casca de pinos. Minhas orquídeas adoraram. Ótimo. Ana? Anerciana. Anerciana. É isso, Anerciana. O teu ambiente, a tua forma de cultivo, deu certo esse tipo de substrato. E os outros que provavelmente você utilizava, você tinha muito problema. É isso, a gente tem que olhar para o nosso ambiente, ver a forma que nós cultivamos e ali você vai desenvolver, essa é a palavra, você vai desenvolver o substrato ideal para o teu ambiente, para as tuas orquídeas e para a forma que você cultiva. Tá joia? Agora o que é importante? A gente conhecer os substratos que a gente tem à nossa disposição para a gente poder utilizá-los corretamente. Ou eles puros ou eles misturados. A gente vai criar a nossa mistura, desenvolver a nossa mistura ideal para o nosso cultivo. Parabéns, é isso mesmo. A Elânia está perguntando que planta é essa aí, rosada, parece um dendróbio, mas eu vi todas hoje. Aí depois ela fala, tá junto aos substratos. Será que não são essas suculentas? Será que é essa daqui? Essas daqui são suculentas. Essa daqui, se for essa, é uma suculenta que eu ganhei aí do pessoal da Cerâmica Tupi, né? Para a gente falar um pouquinho aí do Novembro Azul, né? Da campanha de prevenção do câncer de próstata aí. Por isso que eu mostrei elas aqui. Então ela é mais avermelhada. Se for essa, bem, né? Eu acredito que seria essa, que é a única rosada que eu tenho aqui perto do substrato. E mostrar a cerâmica também, que tá maravilhosa, né? Tá muito linda, né? O vaso já é para prevenção da campanha, mas o vaso já foi para minha esposa. Peraí. Ah, tem uma planta que aqui eu ainda não mostrei para vocês. Eu estava tentando achar aqui, é uma planta bem interessante, tá? Uma planta não é muito comum nas coleções, é uma planta monopodial, né? Então, ela é a Aloysia tailândica, né? Então, olha só como que ela está aqui, ó, a floração dela. Ela as folhas são teretes, né? Então, lembra aí as folhas teretes. E aqui a floração dela, olha, cheia de flores. Ela é um amarelado e o labelo bem vinho, né? Olha só, é muito delicada essa planta, né? Então essa daqui é a Aloysia tailândica, né? Então olha cá, então tá cheia de flores, começou a abrir agora, né? Cada haste floral tem em torno de 3 a 4 flores, então vai abrir ainda bastante, ela vai encher de flores, ó, mas ela é um amarelado, né? É um verde amarelado, ela vai puxar para o amarelo depois e ela tem um labelo bem vinho, né? Então essa daqui é a Aloysia tailândica. Tá joia? Tiago Vieira tá falando, manda um ID pra mim no WhatsApp, mestre. Acho que ele já descreveu lá no WhatsApp. Então legal. Depois eu dou uma olhada lá, tá bom, Tiago? Fala que final de semana é corrido. Eu vou buscar planta, vou ver o meu orquidário, vou arrumar as plantas, o orquidário que eu estou construindo. Então é corrido demais. Mas depois eu dou uma olhada lá e ajudo você na identificação, sim. Pode deixar. A Elânia fala, a minha ciantera recurva está no pau de xaxim, mas está demorando a florescer novamente. O que faço? Como que é o nome dela? Elânia. A Elânia, a ciantera recurva, né? No pau, no xaxim. O que acontece, Elânia? A ciantera ou qualquer planta que ela vá na fibra de xaxim, tá? Ela começa indo muito bem, se desenvolve, floresce, cresce.
Depois, com o tempo, essa fibra de xaxim ela vai acumulando sais da adubação, ou ela mesmo vai acidificando. E aí as raízes vão morrendo e a sua planta para de florescer. Dá uma olhada nisso. Se é uma planta que você cultiva já há bastante tempo no xaxim, talvez seja a hora de você trocar o substrato, tá bom? E plantar ela na madeira, porque a recurva vai muito bem em madeira também, tá joia? Observe isso, porque não vai adiantar eu te falar, vai colocar mais adubo, mais sol, não. O xaxim, infelizmente, se é uma planta que você já está cultivando no xaxim há algum tempo e ela está demorando para florescer, provavelmente isso já aconteceu com o xaxim, tá bom? Sofronite cernua, posso colocar um pouquinho de esfagno entre a planta e a madeira e a luminosidade? Já fiz para você. Tá, eu fiz para você. O que eu faço normalmente? É que aqui eu não tenho nenhuma sofronites, né? Não precisa. Deixa eu pegar uma planta aqui, tentar achar uma planta que eu vou conseguir mostrar para você. Ai, ai, ai. Bom. Vou pegar a sofronite. Não pega. Ah, tá aqui, ó. Já, pronto, já achei aqui. Então, essa daqui não é uma sofronites, tá? Mas ela é uma Pabistiella boff, né? Então, ela é laranjinha. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte, ó. Você vai plantar ela aqui em cima, vamos dizer, você vai plantar a sua cérnua aqui em cima. Então, primeiro você fixe a cérnua, tá? Fixe ela na madeira. E depois, não é por baixo da planta, assim, ó, encostado na planta, onde que você tem as raízes vivas, você coloca um pouquinho de esfagno, tá? Ao lado e vai prendendo ela. Então você vai colocando assim um pouquinho de esfagno ao lado dela. Não coloca aquela bola de esfagno e depois plante a planta por cima, não. Primeiro você planta a planta fixa e depois na base dela, onde que tem as raízes ali, você coloca um pouquinho de esfagno próximo para que ela se desenvolva, tá joia? Então é isso que normalmente eu faço e dessa forma que eu cultivo as cérnuas. O André Luiz pergunta, o senhor o senhor observa aumento de lesmas e caracóis com o uso de bocache? André, tudo bom? Ô André, a questão do bocache, não é que ele, pode-se dizer que ele aumenta, tá? Também, mas o que acontece? Já tem lesma e caracol dentro do teu orquidário. Então, muitas vezes o bocache, antes dele se dissolver, ele pode até se tornar uma fonte de alimento para eles, né? Para esses caracolzinhos pequenininhos. Mas já tem no teu orquidário. Então, esse que é o problema. Você precisa primeiro eliminar do teu orquidário. De que forma? Como a gente já falou de algumas vezes, você pode utilizar armadilhas ou você pode usar o Metarex, né? De uma forma química. Ou de uma forma mais natural, folhas de verduras ou legumes cortados ou cerveja, e aí você ir fazendo a captura dessas lesmas e caracóis. Mas normalmente acaba sendo essa questão. No teu orquidário já tem, nos teus vasos já tem a lesma e já tem o caracol. E o bocache não, acaba sendo só um alimento, ele acaba se desenvolvendo mais ali. Mas não é essa a questão tanto do bocache. É muito mais que no teu ambiente já tem. E ele ela acaba sendo uma fonte de alimento e ela acaba se desenvolvendo. Então você precisa eliminar. Mas o bocache ele ainda é um ótimo adubo para as tuas orquídeas, tá joia? O Santiago fala assim, Phalaenopsis espécie pode ser cultivada em madeira. 95% do meu orquidário é em madeira. E no mesmo local dos bulbophyllum. Ela irá bem, você acha? Olha, eu cultivo, eu tenho o Santiago, tudo bom? Eu cultivo Phalaenopsis em madeira, tá? Eu utilizo muito sanção do campo, né? Então aqui, pela minha facilidade e como eu consigo ter bastante aqui com uma certa frequência, e normalmente aquela que quebra, aquela que racha, que eu não vou vender, eu guardo para mim. Então é onde que eu utilizo. Então eu tenho plantado muito em sanção do campo, com um pouco de esfagno, então prendo a planta da mesma forma que eu estava falando ali para a amiga, né, sobre o plantio fiz para você, né, o plantio de sofronite cernua, é a mesma forma. Eu planto ela, fixo ela primeiro, depois eu pego um pouco de esfagno, coloco por baixo ali na base das raízes, ali cobrindo um pouco das raízes, e elas vão muito bem, né? Então já plantei especiosa, né, especiosa dessa forma, já plantei também a puquerrina, já plantei schilleriana, já plantei a Joy Spring Canary,
já plantei dessa forma também e a planta está se desenvolvendo muito bem, tá? Tenho tido sucesso dessa mesma forma, eu acredito que você vai ter também. Só que o que você faz, tá, Santiago? Não mude todas as suas plantas de uma única vez. Pegue uma primeiro e plante. E vá vendo como que ela se desenvolve, porque às vezes você vai precisar colocar um pouquinho mais de esfagno, um pouquinho menos de esfagno, vai observando. E aí com essa planta, depois você tem um modelo para ir plantando as outras, tá? Tem um pouquinho de paciência, vê como que ela desenvolve a raiz e aí depois você vai fazendo dessa forma. Mas não mude tudo primeiro, faça um piloto. E aí em cima desse piloto depois você vê como que você vai mudando as outras orquídeas para esse cultivo em madeira. Mas é ótimo, dá muito sucesso. Eu tenho sucesso com isso também, tá bom? Sandro Lucas. Ô Sandro, tudo bom? Complementa aqui seu ensinamento de hoje falando sobre padronização, mas ele passou muitas mensagens, a gente vai ficar... Depois a gente dá uma olhada, não vou conseguir ler todas. Na verdade, não pergunta nada. Que bom, Sandro. O Sandro é um grande amigo aí também. E essa questão de padronização, a gente acaba se batendo muito com isso mesmo, né, Sandro? E se a gente não tiver esse cuidado mesmo de padronizar o nosso cultivo, o Sandro também, quando ele estava aqui em São Paulo, hoje ele já está mais próximo ali de Minas, ele também cultivava muito em madeira, poucas plantas ali em vaso, porque o orquidário dele também não era coberto como o meu, então a gente tinha muito problema na época de chuva, ele morava em Juquitiba, era muito úmido, então é esses cuidados que a gente tem que ter. A padronização, gente, ela é fato, ela precisa que a gente faça aí dentro do nosso orquidário, tá bom? Obrigado, Sandro, um grande abraço. A Cidinha pergunta, Roberto, pode me dizer qual a melhor forma de cultivo das capanêmias, especialmente a micrômera? Cultivo orquídeas há mais de 20 anos, mas comecei agora com as micros, por isso as dúvidas. Tá. Obrigada. Micrômera, você consegue pegar uma que está aí do lado? Deixa eu ver se a minha esposa consegue pegar, que elas ficam ali num lugarzinho especial. Ó, como que é o nome dela? É a Cidinha. Oi, Cidinha. Ô, Cidinha, ó aqui, ó. Capanêmia micrômera, tá? Como que eu cultivo aqui? Normalmente eu pego uma madeira mais arredondada, ó, você pode ver, ó, ela é levemente arredondada, e eu planto ela direto nessa madeira. Direto, não uso esfagno, não uso nada. Plantada direto na madeira, e no local com sombreamento em torno de 60% a 70%, só que ela está do lado de fora do orquidário, ela não está na parte de dentro, né, do orquidário, ela está na parede do lado de fora do orquidário, para você ter uma ideia. E a rega, quando eu vou regar as outras, eu rego ela também, porque ela não gosta de muito molhado, né? Então você tem que tomar um cuidado muito com a questão de rega, com a Capanêmia micrômera. E apesar dela ser uma planta pequenininha, delicada, ela é muito rústica. Então, se você colocar esfagno ou você exceder na rega, ela acaba fungando e você acaba perdendo ela. As capanêmias, de uma forma geral, o cultivo é dessa forma. No caso da sulférpula, da teresae, elas gostam também dessa parte mais clara, dessa luminosidade, mas aí um pouquinho mais de esfagno. Aí você já precisa pôr um pouquinho. Mas olha, é direto na madeira. Direto na madeira. Tá joia? Depois eu guardo. A Maria Aparecida fala, bom dia, você irá participar da exposição no Mercado Central de BH, Minas Gerais? Maria Aparecida? Não, não vou, Maria Aparecida. Eu tenho alguns compromissos de trabalho, né? Na verdade, eu tenho um compromisso no sábado, no domingo e na segunda. Na segunda e na terça, porque está chegando o final de ano, então infelizmente, esse ano, como não teve tempo de me programar para ir, eu já tinha compromissos assumidos. Estou divulgando aí a exposição, mas infelizmente esse ano não vai ser possível. Quem sabe por ano que vem a gente se programa e vá até lá, tá bom? O Osmar fala, depois você posta a flor aberta da Luísa tailândica? Posto sim, posto, como que é o nome dele? Osmar, posto sim. Durante a semana eu já posto lá no Instagram para vocês, tá bom? A Júlia Pereira comenta aqui no Facebook, meu amor por micro-orquídeas é enorme, amo, bom dia. Bom dia, né? O meu também, adoro. Bom, gente, eu acho que eu já vou dar uma encerrada porque está muito quente, muito calor. Tem muitas perguntas no Instagram ainda, mas eu só vou colocar uma aqui que o Santiago escreveu, se seu site vai para Black Friday. Ah, o Santiago.
Santiago, o que acontece? Eu trabalho com orquídeas importadas, como você sabe, né? A minha comercialização são orquídeas importadas. E eu tento trabalhar já com preço justo, né? Então, assim, eu poderia até aumentar o preço da orquídea e depois fazer uma Black Friday. Não, eu trabalho com preço justo. Não tenho, nesse momento eu não vou fazer não, tá? Não faço. Porque justamente eu trabalho já com preço aí bem abaixo, se vocês compararem de muitas plantas, é um preço aí bem justo aí dentro da planta. Quem já recebeu planta minha sabe o que eu estou falando, né? Porque eu não mando muda, eu mando plantas realmente aí bem desenvolvidas, né? Para que você possa ter sucesso. Mas nesse ano não vai ter não. Tá joia? Um grande abraço aí, Santiago. É isso aí, tem bastante perguntas ainda no Instagram, então comenta com o pessoal para te mandar por direct, no WhatsApp. Ô pessoal, eu vou encerrar, tá muito quente, né? As plantas estão sofrendo aqui, já tem que guardá-las, né? Mas quem fez algumas perguntas, por favor, no Instagram, me mande no direct, porque aí fica muito mais fácil de eu localizar a tua pergunta e responder, principalmente no Instagram. No Facebook, me mande pelo Messenger, porque no Messenger da mesma forma fica mais fácil de eu achar e responder para vocês. Se preferir, também me mande pelo WhatsApp, utilizando o meu WhatsApp, né, o 11 99187 8965, tá ok? E também convido vocês a fazer uma visita no meu site, né, orquidariorobertomartins.com.br. Um grande abraço a todos, um ótimo domingo. Eu tenho que encerrar porque o sol aqui está castigando mesmo hoje aqui em São Paulo e as plantas já estão sofrendo, eu vou ter que guardá-las rapidamente. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e um ótimo domingo para vocês. E aí agradecer aí, não vão esquecer da campanha Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata. Um grande abraço aí para vocês e um grande abraço ao pessoal das Cerâmicas Tupi também.